Começa agora o primeiro episódio do Entre Linhas. Opa, gente, na verdade, agora é know-how e é o palco das novas ideias aqui, a partir de hoje, para você. Liderar uma empresa exige coragem. Agora, liderar duas, hein? Em contextos completamente diferentes, exige uma visão de mundo muito particular. No episódio de hoje, a conversa vai além do cargo. Vamos falar sobre decisões, vulnerabilidade, legado e sobre o que significa sustentar uma liderança que não se repete, mas se reinventa. Eu sou Manuela Rodrigues e tenho a honra de receber ele, que entende na prática que consistência é uma escolha diária, o CEO e ultramaratonista e agora, né, Walter Galvão Neto. Obrigado, muito obrigada. Manu. Obrigado, um prazer poder participar com vocês. Muito obrigada, Walter. Eu não vou falar um pouco da sua bio, eu acho que é importante você falar um pouco da sua jornada, da sua história. Quem é o Walter? O que você fez para chegar aqui? Inclusive, hoje o episódio é na Oasis. Eu queria agradecer o Walter aqui por a gente estar gravando esse episódio incrível. E toda essa temporada do Know-How vai ser aqui. E contar um pouquinho da sua história. Primeiro, muito legal vocês gravarem aqui. São os primeiros a gravar no nosso estúdio, tá? Espero que seja um sucesso a temporada. E muito honrado de fazer parte desse episódio, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Basicamente, o Walter é o marido da Luciana, pai do Rafa, do Caio e do Thiago. Estou com 2 filhinhos gêmeos de 6 meses nesse momento. Uma experiência incrível de paternidade. Eu sou muito abençoado de ter uma família linda, tá construindo uma família linda. Ainda espero ter uma menininha para compor esse time, tá? Ainda estou tentando convencer a Luciana da... Você até me contou daquela vez que a gente tava lá, até lá na Coplan, lá em Alphaville, que você falou assim, Manuela, eu rezei tanto para vir uma menina, rezei tanto para vir uma menina. Aí ela ficou grávida de gêmeo, agora vem um parzinho. Aí vieram dois meninos. Dois rapazes. Eles eram bivitelinos, e a gente até ficou na esperança de vir um casalzinho e tal, mas depois a gente descobriu que eram gêmeos idênticos, mesmo sendo bivitelinos. Aí vieram 2 rapazinhos, 2 príncipes. Estou muito feliz com o Caio e com o Thiago. O Rafinha está sendo um super irmão. Mas ainda tenho um sonho da menininha. Ainda vou trabalhar bastante esse convencimento aí para a família ficar completa. Mas Deus sabe a hora certa. Vai pra Disney de novo. Vai pra Disney de novo. É verdade. E aí... Assim, eu acho que completando um pouquinho dessa minha bio, eu acho que eu sou um cara muito inquieto, que gosta muito de empreender, que gosta muito de impactar a sociedade. Tenho muitas realizações ao longo dessa minha jornada e muita coisa por construir ainda. Fundei a Oasis junto com o Gilson em 2012. Em 2021, a gente vendeu a Oasis para o Grupo Alpargatas. Hoje eu sou diretor da companhia. Atuo ainda com muitos clientes legais, fazendo muitos projetos de inovação que nos dá muito orgulho e com muitos sonhos pela frente ainda. Você sabe que a gente estava comentando antes, né, de começar aqui a gravação, que eu vim aqui num evento com o Gilson. Uhum. E ele falou sobre o nome, como que foi criado o nome Oasis, mas eu não posso ficar com essa para mim, você vai ter que contar aqui pro pessoal. Por que Oasis? Ô, gente, eu xingo o Gilson toda vez que eu vou numa recepção de prédio, que eu falo de onde eu sou, e o cara... Eu já falo soletrado. I-O-A-S-Y-S, porque o Gilson criou esse nome. Na verdade, era quando o Gilson já tinha literalmente criado a empresa, umas semanas antes de eu chegar para a sociedade, e o nome era Innovation Oasis. Ele já tinha feito um aplicativo que estava cadastrado num monte de loja, tinha saído em revista e tal, e era Innovation Oasis. Falei, cara, não dá para ser Innovation Oasis, é um nome muito grande, é inovação com I de iOS, é uma confusão danada. E a gente ficou tentando criar outros nomes. A gente tem, inclusive, hoje, o caderno que a gente ficou tentando rabiscar possíveis nomes, a home do primeiro site. A gente tem tudo isso guardado, ainda é muito legal. E aí, com muito custo, eu convenci o Gilson a encurtar o Innovation Oasis para Oasis. Mas... cara, quase ninguém entende, né? Uhum. Hoje, assim, falando no mercado de inovação, e todo mundo conhece nosso negócio, graças a Deus, por muito trabalho, mas o nome é muito difícil. Então, a entrada de prédio, cadastrar e-mail, tudo disso eu já falo soletrado em vez de falar o nome completo, porque a galera não entende. A galera não entende. O Gilson falou muito que o Oasis, ele vem do iOS, né? Uhum. Que essa foi toda a estratégia por trás. Mas Não, também não teve estratégia, tá? É. A ideia por trás. Então não teve estratégia, gente. Foi só a ideia.
E ele falou uma frase muito legal que me marcou muito, que vocês queriam ser o oásis da tecnologia. Aham. E é um pouquinho isso? Como que é essa Assim, história? a gente sempre foi uma empresa que a gente tentou ser mais disruptivo que o mercado. A gente sempre quis trazer uma experiência diferente. Você pode ver pelo nosso espaço físico aqui, e isso não é uma novidade de agora. Qualquer espaço físico da IOAs ao longo do tempo, você deve ter ido na IOAs anterior pelo G4 várias Sim. vezes. Qualquer espaço físico nosso, a gente transforma em experiências diferentes bem no detalhe. Eu acho que isso tem um pouco a ver, sabe? Da gente se diferenciar no meio de tanta coisa igual e tá muito no nosso DNA ao longo desses 12, 13 anos de empresa. Gente, tem um escorregador aqui, que inclusive no final... Em todos os espaços nossos Em tem todos. Tem um escorregador. No outro espaço tinha uma parede de havaianas. Exato. É, Garrafa de café rosa. Garrafa de café rosa. Inclusive, o perfil do Walter, ele tá lá, Havaiana 39. 39,40. 39,40. A minha é 35,36, tá? Só pra deixar a dica. Só pra te deixar a dica. Boa. E os espaços, eles são incríveis. E falando um pouco sobre a experiência, vocês tiveram uma criação para a Latam, se eu não me engano, foi para a Latam? Que vocês fizeram uma mala. Sim. Foi para a Latam? Lembrei agora. Tô puxando assim, ó. E que vocês fizeram uma mala e que essa foi uma das experiências, assim, mais criativas que vocês tiveram para apresentar o projeto, mas ao mesmo tempo desafiadora. Sim. Conta um pouco dessa história da mala. Eu conto muito essa história, que ela é muito legal pelo aspecto de como a gente tenta encantar acima das expectativas dos nossos clientes. Assim, porque entregar um bom produto digital já é esperado para uma empresa do nosso mercado. E a gente gosta de surpreender nos detalhes, como eu já até comentei. A gente, na época era Múltiplos, ainda nem era Latam, a gente estava batendo na porta, participando de vários bids e não conseguia entrar, sempre perdi para algum grande player, alguma grande consultoria, e aquilo ali, eu falei, cara, uma hora eu preciso fechar. Quando chegou no final do ano, um diretor me ligou e falou assim, tem um projeto enorme aqui e tal, para a gente estudar a jornada de consumo, do comportamento de consumo no mundo inteiro, mais de 10 países e tal. Meu único problema é que eu tenho X de orçamento. Cara, o orçamento do cara não pagava a viagem do time para fazer a pesquisa. Era um resquício de verba que os caras tinham, só que eu estava ali batendo há quase 2 anos tentando vender projeto para eles. E eu sabia que ali podia ser um divisor de águas. Reuni meu time e falei, gente, o orçamento mal vai pagar as despesas de viagem. Vocês topam a gente fazer um negócio, mas tem que ser um negócio para dar show. E tem uma frase que eu falo muito aqui dentro, que a gente não sai de casa se não for para dar show. Vamos impactar, vamos surpreender esses caras? Vamos. Fizemos o projeto, viajamos o mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, América do Sul. Inclusive, para compor o orçamento, a Maria Carol, que é a diretora da empresa, viajou para fazer pesquisa de campo e tal. E na hora de entregar, foi um estudo super rico, muito completo sobre o comportamento de consumo dos clientes da marca. Falei, caramba, a gente não pode entregar um PPT como qualquer consultoria faz. E aí a gente resolveu fazer um livro com uma mala de madeira, porque era uma empresa de viagem. A gente fez uma mala de madeira, daquelas retrôs. Dentro daquela mala de madeira, um livro com várias interações, vários QR Codes que gerava experiências virtuais, acesso a várias planilhas que foram geradas durante o trabalho e tal. E aí, o livro foi bordado à mão, um monte de coisa. Tanto que, na véspera, a reunião de entrega era às 10 horas da manhã, às 8 da noite, o voo da Maria Carol, que ia fazer essa entrega, ia sair, a mala não estava pronta. Falei, Carol, embarca, pega o avião, que eu vou pegar um ônibus, assim que a mala ficar pronta, eu vou para a rodoviária, pego um ônibus e levo. Cara, e hoje já era grande. Sim. E isso você que pegou eu peguei um ônibus, passei a noite de BH para cá, para São Paulo, para fazer a entrega. E foi muito legal que quando a gente fez a entrega, os caras ficaram completamente surpreendidos. E uma frase que me marcou muito, que eles falaram, tem um nível de entrega antes e depois da Oasis. Isso foi muito massa, porque marcou muito a nossa história e serviu de muito exemplo para as coisas que a gente faria depois disso. O quanto esse esforço de surpreender o cliente nos detalhes, a gente fala do over-delivery, né, de entregar acima das expectativas, foi importante para nós naquele momento e a gente começou a fazer isso de diversas formas
nas novas entregas. Ou seja, como eu surpreendo esse cara? Como eu entrego um produto digital, um aplicativo, uma plataforma digital surpreendente, mas que eu consiga trazer outros elementos que surpreendam esse cara. E eu acho que isso foi uma das características que nos ajudou a conseguir o sucesso que a gente conseguiu ao longo dos anos. Se tornou a base, né, da Sim, empresa uma de parte vocês. desse DNA, sabe? Sempre, por mais que seja uma empresa de tecnologia, sempre criar expectativas, entrega fora da curva para o cliente, né? Eu achei essa história incrível. E a partir dela, o Gilson também comentou sobre a questão de como é o relacionamento e a cultura da Oasis, né? Que é isso o tempo inteiro, inclusive para bater expectativas dos próprios funcionários dentro da empresa. E eu queria que você contasse para o pessoal essa cultura, porque é uma cultura que me motiva muito, move também a Coplan, e eu acho que vocês são inspiradores. Legal. A gente teve a sorte e fruto de muito trabalho de conseguir construir uma cultura muito forte na Oasis. Isso foi, de fato, acho que é um dos grandes legados que a gente pode dizer sobre o nosso negócio, essa cultura muito forte. E um ponto muito legal é que pós-aquisição, a Alpargatas teve a preocupação de manter essa cultura forte. E o pilar básico dessa cultura é o foco em pessoas, parece clichê, mas a vida inteira a gente foi de pessoas para pessoas, porque para quem trabalha com tecnologia, sabe que esse ambiente digital ele pode te levar para um outro caminho. Então, a gente nunca esqueceu que as tecnologias criadas aqui são de pessoas, foram criadas por pessoas e para pessoas. E a gente vê muito dessa cultura quando a gente vê as nossas tecnologias impactando a vida das pessoas na rua. No início da pandemia, a gente teve uma plataforma nossa de telemedicina que chegou a ter 7 milhões de usuários e impactou de uma forma muito interessante as pessoas, porque as pessoas não precisavam mais sair de casa para ser consultadas durante o ápice da pandemia. Ou seja, quantas vidas a gente poupou do Covid, entregando uma tecnologia que resolvia esse problema para elas naquele momento. E isso evidenciou muito para as pessoas que trabalhavam com a gente o quanto o papel delas como sociedade era importante. Então, isso fortaleceu muito essa visão nossa de cultura, sabe? Uma outra coisa que é muito legal, eu comentei que a gente não sai de casa se não for para dar show, que é uma forma de descrever a obrigação de fazer coisas muito diferentes, muito especiais. Cada projeto ele é único e tal. E uma outra coisa que caracteriza bastante essa nossa cultura é a gestão horizontal do negócio. A gente foi criar cargos na Oasis tem pouquíssimo tempo que a galera estava ficando muito confusa. A empresa cresceu demais, a galera estava ficando confusa. Então, assim, a gente nunca se preocupou quem era. Tem uma história do Gilson, que você conheceu, que a gente tem o Oasis Camp, que é nosso programa de formação de talentos, uma forma da gente devolver para a sociedade e tal. Então, a gente abre cursos em desenvolvimento de software, design e tal, e espalha ele, abre vagas para universitários e tal. E pré-pandemia, esse curso era feito fisicamente lá em Belo Horizonte. E estava tendo uma aula de design, e aí o Gilson foi e estava arrumando um roteador e tal, a sala cheia de alunos. E quando o Gilson terminou, saiu, pediu licença e saiu da sala. Aí o professor, que era um dos nossos lideranças de design, falou: ó, galera, você viu quem estava aqui? Aí um aluninho levantou a mão: eu vi, é o menino da infra, ele estava aqui ontem também. Só que era o Gilson, sócio da empresa. A empresa já faturava milhões. E, para mim, esse exemplo é muito legal, porque mostra muito dessa cultura de fazeção, de ser horizontal, de todo mundo pode servir o café, todo mundo pode... Porque não importa o cargo, né? Todo mundo remando com o mesmo propósito. Então, essas coisas contam muito sobre a nossa cultura. E o mais legal é que a cultura não é o que está escrito no nosso Culture Code, nas nossas paredes. Cultura que a gente vive, né? A gente fala que cultura é aquilo que acontece quando ninguém está vendo, ninguém está filmando. Isso é verdade. E a gente tenta viver muito isso. E nós, como lideranças da companhia, a gente precisa viver pelo exemplo, né? Sim, com certeza. O Nelson, nosso fundador, ele fala: nossa, tô passando no meio da empresa, vi um clipe no chão. Nós temos que ser exemplo, nós temos que pegar o clipe. Outro dia, tem 2 semanas, eu estava consertando a máquina de café.
A gente não precisa estar fazendo isso, né, Walter? A gente não precisa. Nossa, será que eu posso chamar alguém para fazer por mim? Mas é tão gostoso você fazer as coisas pela sua companhia, fazer dar Total. certo, fazer pelas pessoas, como você colocou, é um impacto interno e externo também, né? Sim. E quem diria, né, o Walter com 15 anos, com uma lan house em Minas, que inclusive, assim, eu tava pensando, quando eu pesquisei que você teve uma lan house com 15 anos, eu peguei essa fase de lan house, então a gente não pode nem revelar a nossa idade aqui, né? Que eu ia pra lan house, pegava meu irmão na lan house, às vezes meu irmão matava a aula pra estar na lan house, e tinha que ir lá pegar meu irmão na lan house. Então, Lan house é um princípio da economia compartilhada, que tanto se fala hoje, né? Você não tinha um computador, não tinha videogame em casa, você usava... Você ia lá pagava pela hora. E me diz uma coisa, o que aquele momento da lan house de 15 anos, quando o Walter tinha 15 anos, te ensinou sobre os negócios e continua válido até hoje? Eu acho que, independente da época, a paixão por empreender, por construir negócios, ela não muda. Eu acho que eu tenho o mesmo brilho no olho que eu tinha lá criando a Joe Game. Foi muito legal, foram 2 anos. O povo perguntava o que você quer ser quando crescer. Eu sabia que eu queria ser empresário, a vida inteira eu falei isso. Era muito claro. E eu acho que esse brilho no olho do jovem querendo construir um negócio novo e tal, isso não muda. Hoje, quando eu vou pensar em novos negócios, quando eu estou pensando em empreender de novo, o que eu vou fazer, acho que esse brilho no olhar, ele é literalmente o mesmo que eu tinha quando eu criei, quando eu faturei o meu primeiro R$1 lá, que era R$1 a hora na época. Na época, R$1 ainda valia muito dinheiro. Eu acho que isso não muda, resgatar isso todos os dias faz uma diferença muito grande na minha vida. E seu avô que te inspirou nessa Meu avô carreira? era um grande empreendedor, herdei o nome e o espírito empreendedor do Walter Galvão, isso é muito legal. Ah, gente, ter essa história familiar, né? Porque eu também tenho essa jornada. Eu via meu pai lá fazendo toda a jornada empreendedora dele, foi para fora do Brasil, voltou e criou o negócio do zero. E você criar um negócio do zero no Brasil, né? Como você estava falando da história, né? Como que você vai consolidar a marca de uma empresa nova? Como que você vai conseguir vender? E muitas vezes você tem que ficar no prejuízo para conseguir colocar a sua marca no mercado. E aí ele veio para o Brasil, construiu isso tudo, e ver esse legado da nossa Muito família legal. motiva a gente. Demais. Eu não tive lan house, mas assim, eu cheguei a vender bijuteria de miçanga, cheguei a fazer suquinho na porta, cheguei a ter esse espírito empreendedor, e eu acho que toda essa energia que a gente tem ali na adolescência, ela mostra quem a gente vai ser lá na frente de verdade. E no meu caso, eu vivi um negócio que foi interessante, é que eu peguei o declínio dos negócios da minha família. Então, assim, eu não cheguei a ver o auge do negócio, porque a minha família tinha uma rede de supermercados e a gente quebrou no início da década de 90, ali com o plano Collor e tal. Então, eu passei, mesmo vendo toda a dificuldade que a família enfrentou pós-falência, ainda assim eu era muito motivado a construir o negócio de novo, sabe? Sim. Eu acho que os erros que a gente comete na vida, os prejuízos, as falências, eles motivam a gente para reconstruir algo muito melhor. Sim, sim. Para a gente ser melhor, né? A gente não pode se arrepender disso. Inclusive, tem uma frase sua sobre erros que eu acho incrível. Na cultura própria aqui da Oasis. Fala um pouco como que vocês veem erros de funcionários, desse crescimento, como que é a visão de vocês, de uma forma de C-level, do que erros trazem para a companhia. Eu sempre falo que você pode errar à vontade, você só não pode apanhar na mesma esquina. O que é isso? Cara, só não pode repetir o erro, a gente precisa aprender muito com o erro, porque o erro traz aprendizados e tá tudo bem errar, porque a gente está experimentando coisas novas. Agora, o que não dá é para você errar na mesma esquina, ou seja, apanhar na mesma esquina não dá, porque cometer um erro que você já cometeu lá atrás quer dizer que você não aproveitou aquele erro como aprendizado. Sim. Então, vamos errar à vontade, a gente tem aqui uma cultura muito legal disso, sabe? De permitir, testar, fazer coisas novas, e tudo que a gente vai fazer de novo, ele está sujeito a erro. Então, isso para mim ela é importante numa cultura de inovação.
Agora, repetir erro, porque aqui a gente pode errar, aí a gente repete o erro constantemente naquele mesmo ponto, a gente não apanha na mesma esquina. Eu falo de forma diferente, eu falo, errar a primeira vez, ok, a segunda já é burrice, a terceira se joga porque realmente você tá ali batendo martelo no mesmo prego No mesmo prego. não tem como. Mas eu acho tão legal essa parte de vocês que eu até estava comentando com o Gilson no dia que eu vim aqui. Eu tô falando bastante dele porque a perspectiva dele de diretor operacional é totalmente diferente da sua, É né? muito legal você ter conhecido o escritório com o tour do Gilson, que é completamente diferente do meu. A história é complementar, mas é diferente, né? Muito E vocês são super diferentes, super, né? Super. Totalmente. Graças a Deus, Graças a Deus, é isso que faz dar certo. Não, e quando o pessoal fala que eu sou parecido fisicamente com o Gilson, eu fico muito... Mas eu não achei, Obrigado. A gente é filho de mães gêmeas, mas a gente é totalmente diferente, graças a Deus. Graças a Deus. E dá super certo. Super certo, super certo. Ele fala... A gente é muito alinhado. Ele falou assim, eu sou o pé no chão e o Walter é o arrojado. Ele que faz, né? Mas eu acho que o papel de CEO é isso, né? Sim, sim. E a nossa combinação societária é isso, né? Eu sou o cara que sonho, que sai abrindo portas, que sai desbravando as coisas, e o Gilson vem atrás organizando, corrigindo a quebradeira que eu vou causando. Eu brinco, quando a gente foi fazer o escritório novo aqui em São Paulo, que era o da Nova Independência, o Gilson queria que eu alugasse uma salinha. Tinha uma rua de trás ali da Faria Lima, tinha uma salinha de 80 metros quadrados que estava alugando por R$5.000. O Gilson, cara, isso aqui é ideal, 5 mil, a gente não precisa mais que isso. Eu não, meu amigo, eu quero um galpão gigante, quero fazer um super escritório, porque a gente vai para uma nova fase e tal. Ele pensou, tá bom, você tem razão, vai lá e faz. Porque senão era pra gente estar na salinha pequenininha. Mas, ao mesmo tempo, o Gilson é aquele cara que depois que eu crio o projeto Mirabolante, ele tá lá, junto com a equipe de operações, para entregar da melhor maneira possível. Eu tenho o Gilson também, né, que é a Jéssica. Ah, é? E aí, quando a gente foi abrir aqui a nossa filial em São Paulo, que eu virei paulista agora, né? Só tem o sotaque, por enquanto, que não sai. Você mineiro entende, né? Que o sotaque não sai da gente. Eu faço questão de não sair. É. Eu acho o máximo o meu sotaque caipira. né? Ele não pode sair, aquele dia, né? A gente tem bem que carioca. puxar, bem carioca. E aí, quando a gente foi abrir aqui em São Paulo, eu liguei pra Jéssica e falei assim, cara, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu sei que a gente não tem um puto. Mas não dá para ser pequeno, não. A gente tem que fazer um negócio grande. Eu acho que a gente cria o problema, depois a solução vai vir. Vamos criar o problema, vamos criar o tsunami e depois a solução vai vir. E esse perfil eu acho muito legal, porque a solução vem, sabe? De situações críticas assim que a gente cria as principais soluções dentro da nossa companhia. E falando desse tipo de situação... Eu acho que você tem alguma história como a nossa, assim, que eu não tinha R$1, não tinha como eu ter feito aqui a filial e hoje está dando super certo. Que legal. O que aconteceu na Oasis, na sua história de vida, que você falou assim, cara, virou a chave para mim, mas Manuela foi um momento assim mais desgastante dentro da companhia e uma pressão absurda. Então, eu acho que teve várias ondas, vários ciclos dentro da Oasis. E para quem empreende totalmente bootstrap, como nós, que foi feito sem dinheiro de investidor e tal, todas essas ondas, elas são desgastantes, porque a gente acaba fazendo com capital próprio. E aí, assim, é quase o ovo e a galinha, né? Você cresce, o que você conseguiu fazer de caixa é pequeno para o novo tamanho. Então, esse desgaste, ele é normal para o empreendedor que está crescendo, que está acelerando. Então, eu vivi várias ondas. Mas eu tive a onda que a gente saiu a gente atendia startups. E a gente percebeu uma lacuna, uma oportunidade de transformação digital no mercado corporativo, enterprise. Eu falei, cara, a gente precisa de um escritório novo, maior, isso em BH ainda. Vamos pegar tudo que a gente tinha e vamos investir num escritório novo, e a gente gastou o nosso caixa completo para fazer um escritório compatível com essa nova fase e tal. Foi uma época muito sensível e que a gente precisou de muita resiliência, mas ao mesmo tempo, quando as grandes marcas começavam a ir nos visitar, falando, caramba, que foda, é essa experiência que eu quero, e começou a contratar, acho que foi um grande divisor de águas no nosso negócio, e teve uma grande virada de chave. E depois que deu certo, todo mundo, nossa, vocês são foda, como vocês foram inteligentes fazer isso. Só que na época todo mundo tava me chamando de maluco. E é muito comum, a gente
vai ser chamado de doido até que você faça acontecer, Uhum. né? Eu acho que Os você gravou gênios... um reels disso, inclusive, Já falando. gravei. Os gênios são os malucos que conseguiram fazer acontecer, né? Meio que isso. E uma outra fase que foi muito sensível para nós, foi o início da pandemia, que eu acho que foi sensível para o Brasil, para o mundo inteiro. Sim. Mas a gente, na época, a gente tomou a decisão, assim, quanto tempo de caixa nós temos, vários clientes ligando, cancelando projetos, ninguém sabendo o que ia acontecer naquele momento. Falou, cara, a gente vai morrer todo mundo abraçado, a gente não vai mandar ninguém embora, o negócio vai até onde o nosso caixa der. A gente chegou a ter 30, 40 desenvolvedores parados em abril, maio ali. Aí depois o mercado acabou virando a favor, né? Eu acho que o mercado de tecnologia foi o primeiro que virou, justamente pela falta de tecnologia para esse novo momento de mundo. E aí começou a demandar de projetos de tecnologia, de soluções digitais, e aí a gente já virou acelerando de novo. Mas esses primeiros 2, 3 meses, eu acho que para qualquer empreendedor foi ultra desafiador. Foi. Então foi um momento que eu brinco que separa os homens dos meninos, né? Tipo, ali não foi um momento para qualquer um. E eu vejo empreendedores que tiraram ali, naquele momento, conseguiram dar a volta por cima. Você tira o chapéu porque, de fato, não é fácil lidar com uma situação que rolou. Muita gente faliu ali naquele momento, Sim, né? sim. E a gente, do meu lado, eu consegui ter essa visão muito clara, né? A gente também não fez nenhum desligamento, mas como a gente atende clientes por todo o Brasil, desde do cara que era essencial até o do cara que não era, então a gente conseguiu ver o impacto na jornada dele, inclusive clientes de tecnologia que, diferente de vocês, quebraram de Sim, verdade. vários. Quebraram de verdade. Então, essa frase sua, diferencia os homens dos meninos, de fato, Foi um momento muito desafiador. é um momento, assim, eu lembro que a gente não parar, pra gente foi terrível, porque a gente literalmente botou a empresa para trabalhar 24 horas. Porque a nossa meta foi, nós precisamos fazer com que o nosso cliente saia disso melhor. Então, precisamos dar o nosso melhor para ele, independente da situação. Então, a gente atendia 24 horas, você acredita? A gente Loucura. tinha jornada de trabalho, tinha gente que pegava 6 da manhã e tinha um pessoal que ficava até meia-noite. Então, assim, a gente basicamente parava só 4, 5 horas por dia para atender naquele período ali da pandemia. Era um desespero muito grande, né? Sim. Então, sair disso... Tem uma frase que eu falo muito para os clientes, que quando a gente está no Simples Nacional, vou falar um pouco de tributário agora. Tá. Quando a gente está no Simples Nacional, a gente não pode ter uma cabeça pequena, né? Se a gente está numa portinha, a gente não pode pensar que, eu sou pequeno, ou as outras coisas não servem para mim. E que a gente sempre, mesmo pequeno, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar que um dia a gente vai ser grande, hoje a gente pode estar no caiaque, amanhã a gente pode estar dirigindo um transatlântico. E eu peguei uma frase sua, que você gosta muito de falar, que Mineiro, né? não basta ser pequeno, tem que parecer grande. O que isso significa na prática para o Walter? Não, essa frase ela é muito importante na minha vida, eu acredito muito nela, porque, de fato, todo mundo começa pequeno um dia, só que não é porque você é pequeno que você não pode parecer grande, ou seja, que sinalize para um crescimento. Eu brinco, meu carro sempre foi financiado, eu sempre tive um carro mais caro do que eu podia ter naquele momento, óbvio, de forma muito consciente, eu não estava sendo irresponsável, mas como eu era o comercial e a imagem, o posicionamento importava muito, cara, dificilmente o cara ia me contratar um projeto de $1 milhão, eu chegando com um carro velho, quebrado ali, para atender um grande cliente. Então, o posicionamento, a imagem, ela é muito importante. Então, essa frase descreve muito essa questão de posicionamento, ao meu ver. E não é tentar enganar, de lubriar ninguém, mas é você saber vender a sua imagem condizente com a capacidade que você tem de entrega. Sim. Até porque só a imagem, no médio prazo, você não consegue sustentar. No entanto, se você não tem essa imagem bem posicionada, você não consegue ter essas primeiras oportunidades. Então, eu acho isso importante no mundo dos negócios. Então, mesmo que você comece pequeno, você precisa estar bem posicionado, apontando para onde você quer ir. Sim. Acho que um grande exemplo aí de corretor, o cara que vai te atender, para te vender uma casa em Alphaville, por exemplo, no mercado de luxo, cara, não dá para ir para o cara mal vestido e tal, ele não representa. O meu espaço físico. Eu lembro que a Oasis era muito boa no que fazia,
Só que o espaço físico que a gente tinha, uma salinha na Rua do Ouro, em Belo Horizonte, com 100 metros quadrados, aquele negócio meio improvisado, não representava a nossa capacidade técnica. Então, a gente precisava se posicionar condizente com a nossa capacidade técnica. Também não adiantaria eu ter um escritório lindo, maravilhoso, se no segundo mês o mercado visse que eu não dava conta de entregar. Então, as duas coisas precisam andar juntas. Sim, a partir do momento em que você transparece algo, você tem que entregar algo, né? Exato. Você tem que ter a qualidade até do que você quer colocar. Sabe que eu tenho uma história de um cliente que ele era uma portinha lá no fundo, lá do Rio de Janeiro. Não sei se você conhece bem o Rio de Janeiro, mas Itaboraí, sabe? Não, conheço muito pouco. É uma portinha assim, você tá indo para Búzios, você passa por Itaboraí. E nessa portinha, ele era do Simples Nacional, sabe? Ele começou com a gente pequeno. Completou ter 22 anos e ele começou com a gente, assim... Lá atrás. Lá atrás, há anos. E ele é um exemplo do caiaque ao transatlântico. Porque hoje ele fatura 5 bi ano. Caramba. E ele faturava 100 mil ano. E por que a gente pensa, enquanto a gente tá pequeno lá, né... A gente tem essa mentalidade, não, isso não serve para mim. Tem muitos empresários com essa mentalidade. Não vou me estruturar porque para mim é muito... não vou fazer acordo... Não, acordo de acionista é para empresa muito grande. Contrato social certinho é para empresa muito grande. Então, às vezes, a gente abre mão de muita coisa que a gente já tem que pensar desde o início, principalmente questões societárias. E essa estruturação toda faz com que no futuro... Você esteja pronto. Né? Você esteja pronto por um M&A, por exemplo, que foi o seu caso, né? Você passou... pouca gente tem essa oportunidade, essa experiência de fundar uma empresa e depois vê-la ser adquirida por uma gigante, né? Então, qual foi o ponto de virada, Walter, que te fez entender que a Oasis precisava dar esse próximo passo e até de você falar assim, poxa, faz sentido esse M&A aqui para mim? Então, no nosso caso, foi muito interessante, porque tem muita gente que constrói o negócio já pensando no M&A, e eu acho que a gente precisa construir um negócio pensando que esse negócio vai dar resultado, que ele vai dar lucro, que ele vai impactar os clientes, que ele vai gerar valor para os clientes. E por mais que nós sempre fomos muito organizados em termos de estrutura, parte fiscal, contabilidade, a parte societária, a gente era muito organizado. A gente nunca teve aqueles problemas do pequeno de misturar conta pessoal com conta corporativa. A gente sempre foi muito organizado. Isso nos ajudou. A gente já estava pronto quando a oportunidade apareceu. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi um plano nosso. A gente construiu um negócio para dar lucro e trabalhou a vida inteira fazendo a máquina dar lucro. E quando a gente foi fazer o M&A, quando surgiu a oportunidade, no meio da pandemia, era meio que o caos perfeito ali, que estava todo mundo atrás de transformação digital. A transformação digital na pandemia foi a forceps, muitas empresas estavam ali paradas, lentas e tal, durante esse processo. A gente estava pronto, preparado, e a gente fez do zero ao exit sem nunca ter levantado R$1. A gente não tem nunca. E no meu mercado, isso era quase impossível. Todos os players, todos os meus concorrentes já tinham passado por algum tipo de rodada, o cap table já tinha algum tipo de investidor. E no nosso caso, não. No nosso caso, foi eu e o Gilson da fundação, lá atrás, em 2012, até a venda 100% para o Alpargatas em 2021. No quadro societário, éramos só nós dois. E foi legal, assim, que eu tinha uma preocupação em termos de auditoria e tal, se a gente estava suficientemente organizado para receber um processo de aquisição. E a gente estava muito organizado, foi muito legal. Óbvio, dentro das proporções de uma empresa pequena, de médio porte, a gente estava super bem estruturado. Foi surpreendente para todos os possíveis compradores também, né? O quão organizado nós estávamos nesse processo, sabe? Isso foi muito legal. E hoje eu falo que é importante você já se estruturar na largada, independente do seu objetivo, porque é muito mais fácil você nascer e crescer o negócio de forma organizada do que você tentando, aos 49 do segundo tempo, organizar a casa já com o avião voando, né? Assim, Sim. Você vai construir uma casa, mesmo que você não vá usar hoje, você vai precisar de uma tubulação de água quente ou não, depois você decide, passa a tubulação, deixa ela ali pronta, parada. Sim. O dia que você precisar de água quente é só desplugar ali. Que é pior, né? Fazer a manutenção do avião no céu, quebrar o piso depois para passar um cano é difícil. Sim, muito difícil.
E muita gente, às vezes, o avião já está no céu, agora que eu quero fazer uma governança, agora que eu quero estruturar, vou estruturar meu financeiro agora, vou fazer tudo do zero. Beleza, isso pode acontecer, mas o nível de esforço ele é muito maior, né? Muito maior quando você já está grande. Imagina, se você é Com uma empresa certeza. que... É muito mais fácil você fazer numa empresa que fatura 100 mil do que uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Claro, total. As transações são muito maiores, né? Sim. Até a empresa que tem transação... Eu tenho um cliente que emite uma nota por mês. E essa nota dele é 200 milhões. Só essa transaçãozinha, ela abre umas 50 transações para ele fazer. Então, se ele não tem uma organização extrema, impacta diretamente o negócio dele. Independente se é uma nota fiscal. Total. É totalmente diferente. Quando a gente estava falando de erros, óbvio, a gente estava falando de erro de time. Mas você já cometeu algum erro durante essa jornada sua, que foi marcante, e você agradece por ter acontecido, fala, graças a Deus eu fiz isso de errado e deu certo depois? Não, Manuela, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que eu cometo erros todos os dias. Então, ainda mais para pessoas como eu, que gosta de arriscar, que gosta de se expor. Mas engraçado, eu não tenho um erro específico que ele foi simbólico para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma combinação de erros que eu vou juntando e falo assim, hoje eu sou um profissional muito melhor porque eu cometi esses erros, sabe? Sim. Sabe quando você vai acumulando pequenos erros todos os dias? E, de fato, eu acredito muito que o importante também não está só em se permitir errar, mas ter a autocrítica de entender os momentos que você está errando. Sim. E o Gilson tem um papel muito importante na minha vida nesse sentido. Porque ele me alerta e fala assim, você errou e tal. Eu falo, caramba, verdade, eu errei. Então, assim, ter uma pessoa... Porque a gente tem essa resistência de receber feedback, de alguém apontar os seus erros e tal. E essa relação minha com o Gilson de confiança, ela é muito genuína, ela é muito forte. E isso permite com que ele consiga expor meus erros e eu consiga identificá-los e, opa, como que eu faço isso melhor? Como que eu me reprogramo nesse sentido? Porque tem erros ali, tem jeito... que é jeito do ser humano. Opa, eu tenho esse jeito e não é legal. Por exemplo, eu sou uma pessoa super desorganizada. Então, eu tento me cercar hoje de pessoas muito organizadas por causa disso. O esporte entrou na minha vida porque eu sou o cara mais indisciplinado da face da Terra. Eu sou o cara que... É péssimo, eu sei, mas sou o cara que atrasa reunião. Hoje, por exemplo, eu tô atrasado, viu, gente? Cheguei atrasado 15 minutos, 20 minutos aqui, que eu tava com outra reunião encavalada, porque eu não sou aquela pessoa ultra organizada. Sim. Mas eu sei que isso não é legal, me esforço diariamente para mudar, para melhorar, porque eu sei que isso tem impacto na vida das pessoas. Então eu já fico feliz, pelo menos, de eu reconhecer as coisas que eu erro, como eu erro e por que eu erro e tento melhorar. Sim. O próprio esporte entrou na minha vida justamente para... De CEO para CEO, acho que é algo normal isso, né? Acho que é do cargo, inclusive, Será? de diretor executivo, porque a gente na verdade, eu acho que a nossa responsabilidade é tanta para o externo, né, da porta para fora, que nós temos que trazer novos negócios, uma expectativa melhor para a empresa, outros objetivos, que acaba dando essa pressão na gente e a gente sai cometendo erros, né, rotineiros. Uhum. Eu até falo muito com o meu time, gente, pelo amor de Deus, me dá feedback, porque eu não tenho ninguém para dar feedback. Eu, né, não tenho. Você olha para cima, eu acho que você tem a mesma sensação. Olha para cima, quem te dá feedback, cara? Se não for seu sócio. Se não for essa pessoa. E ele é um excelente adversário para você. Porque, na verdade, adversário é aquele que critica tudo que você faz, não você. Mas tudo que você faz, ele critica. Pô, Walter, você não se organiza, olha aqui a bagunça que tá isso, que não sei o quê. Mas não tá criticando você, mas sim a situação. E o Nelson, que é o nosso fundador, ele é meu principal adversário. Porque ele critica tanto. Fala, não, mas você não acha que você tem que melhorar aqui? Você não acha... Que às vezes você acha aquilo insuportável, mas não é bom, porque faz a gente ser melhor. Super. Esse tipo de crítica. Então, eu imagino que o Gilson seja essa pessoa importante na sua vida. Ele é muito importante esse papel e ter essa cumplicidade, né? De falar, cara, não tá legal isso aqui. De vez em quando, sei lá, às vezes eu errei com o time, aí ele me chama no privado e fala, cara, rolou aquilo ali e tal, acho que você não conduziu da maneira certa e tal. Isso é muito legal. Sim. Porque o próprio time, às vezes, ele não vai ter essa liberdade de te posicionar.
Então, é uma forma de ter um contraponto. E nessa minha sociedade, ela funciona super bem nesse sentido. A gente é muito sincronizado, a gente é muito alinhado. Sabe que aqui do outro lado, na Coplan, a gente também tem esse alinhamento. E por diversas vezes, a nossa mente como CEO, a gente está em 2030. Uhum. E a nossa mente é muito acelerada. O time não está em 2030. Só que a gente quer que ele esteja em 2030. Então, assim, quando a gente vai falar, a gente já vai falar pensando em 2030. A gente já tá falando e tá todo mundo assim, cara, não tô entendendo nada que você tá falando, você tá doida. E aí você para assim e fala, cara, eu tenho que voltar. E aí, muitas vezes isso faz com que a gente se irrite com o time porque ele não tá te acompanhando. Mas ele não tá te acompanhando porque a gente tá há anos-luz na frente. E a minha diretora de RH trouxe uma reflexão para mim e falou assim, Manu, não dá para você falar com o time tático a não ser a diretoria. Porque a galera de baixo não te entende. Então, manda pra gente que a gente traduz pra galera. Porque senão o seu relacionamento com o time vai ter um entrave e vai ficar impactado. Porque a galera vai te ver num outro olhar. Tanto que eu participava até de... Até porque a visão de quem está no tático, ela não tem todas as informações de quem está no estratégico, né? Exatamente. Eu participava até de grupo de gerência. Ela me expulsou do grupo da gerência, sabe? Porque minha diretora manda em mim também, né? Sim. Aí ela falou, não, você tem que sair daqui. Porque não dá... Você está atrapalhando. Entendeu? Você está atrapalhando. Isso. Por mais que seu feedback seja essencial, mas você é aquele feedback assim, ó, direto. E eu acho que você vive isso no seu dia a dia. Muito. Tem várias áreas da Oasis que as pessoas falam, não atrapalha aqui não, toca o barco lá, deixa a gente quietinho. E isso é muito legal, porque a gente também tem uma cultura de autonomia muito grande. Então, sempre as coisas aqui foram com muita autonomia. Até exageradamente. As pessoas tocam, depois a gente descobre o que está acontecendo. E eu fico muito feliz de ser assim. Porque se depender... Eu vi um vídeo, acho que foi hoje, falando do Eric da RD Station, que o time expulsou ele do comercial porque só vendia com ele. E isso trouxe expôs a falta de processo que eles tinham ali. E que quando tirou ele do circuito, eles foram obrigados a criar um processo e depender menos dele para que as vendas sejam feitas. Isso é muito legal, porque de fato se gera uma dependência. Então, quando você sai de cena, as pessoas se obrigam a performar sem você. Sim. Então, isso é muito importante para a empresa ganhar pace, para ganhar capilaridade, para se expandir, não ter a dependência sua, né? Eu acho que é sinal de competência se você conseguir produzir um time autossuficiente para ele rodar as áreas sem a dependência ali, ou do fundador, ou do CEO. Isso é muito importante para o negócio crescer, que senão fica sempre ali dependendo do seu tempo disponível para fazer o negócio crescer. Sim, e até muitas empresas dependem do faturamento do CEO, do fundador, da cara dos do dono. sócios, da cara do dono. Não que os diretores não tenham que ter essa responsabilidade de faturamento, de meta, Sim. Eles têm que ter. Mas imagina, uma das coisas que eu comento com o meu time é que a maior certeza que a gente tem é que amanhã a gente não pode existir. Então, toda companhia ela tem que ter o princípio da continuidade. Sim, super. Então, se você não consegue continuar uma companhia sem você, e aí? O que a gente vai fazer? A grande maioria dos empresários, eles fazem o negócio acontecer, eles trazem a venda para dentro da empresa. Tanto que a maior parte dos M&As que acontecem, e eu acho que você teve essa experiência, você tem que estar no negócio por mais um tempo, porque é sabedor que aquele CEO gera novos negócios para dentro da empresa, que aquele diretor operacional gera novos negócios para a empresa, muito, às vezes, mais do que a própria área de venda. A Oasis ainda tem essa dependência de você hoje? Olha que legal. Eu venho trabalhando muito isso ao longo dos últimos anos, no profissionalismo da companhia. Eu voltei semana passada de uma viagem de 30 dias, sendo que desses 30 dias, 15 dias eu fiquei out de férias mesmo, desliguei o telefone, não trabalhei, e o negócio andou da mesma forma. Eu fico muito feliz quando eu volto, e esse exercício de ficar fora, ele é muito legal, porque as pessoas têm aquela mania, porque eu não posso tirar férias, tem 20 anos que eu não tiro férias, contando como vantagem, se gabando, e para mim, você não conseguir tirar férias
é um déficit de gestão que você tem, ou seja, o quão a sua equipe está preparada para conduzir o negócio sem você. No nosso caso aqui, eu venho fazendo esse exercício há muito tempo para eu ser cada vez menos necessário, principalmente na operação do negócio. Beleza, é fundamental que eu esteja com a visão estratégica, que eu movimente o tabuleiro, que eu posicione os times no melhor lugar. E esse é o meu papel. A execução tática dos negócios é obrigação do time. Então, eu fico muito feliz quando eu saio de férias. Eu fiz uma viagem de motorhome com a família por Que delícia. 10 dias, do leste a oeste dos Estados Unidos. Os gêmeos foram? Os gêmeos foram. 5 meses, completaram 6 meses depois da viagem. E todo mundo chamou a gente de louco, mas foi incrível. E nesse tempo eu fiquei completamente out, ninguém do meu time precisou me ligar, me acionar. E isso me dá uma sensação de dever cumprido nessa questão de gestão, tá? Fica muito legal. Nenhum meme daquele do notebook dentro da praia, Não, do mar jamais, ali, a pessoa trabalhando. Jamais. Aqueles memes são incríveis, né? Mas essas ultramaratonas que você tá com esse objetivo agora na sua vida particular, essa busca dessa disciplina, você acha que tem ajudado muito nesse seu olhar diferenciado para o time, de você conseguir se disciplinar, agora é minhas férias, o time vai tocar, disciplinar em processos? Então, eu comentei, o esporte tem esse papel na minha vida há muitos anos, e foi a causa porque eu busquei o esporte. Uma, que eu gosto muito de desafios, eu fico tentando me desafiar cada dia. Eu corro maratonas há mais de 10 anos e eu ainda sou muito indisciplinado. Só que no esporte de alta performance, de longa duração, é impossível você fazer se você não tiver disciplina. Então ele te obriga a acordar às 4 da manhã, te obriga a cumprir planilhas, a ficar horas e horas de treino ali num sábado sem ninguém, você sozinho. E esse papel do esporte, ele foi fundamental para o meu papel executivo, para o meu papel empreendedor, porque ele exercitou esse momento de disciplina na minha vida. Eu já corri mais de 20 maratonas, já corri uma ultra em 2017, de 90 quilômetros, que é a Conrads, e aí aquela ânsia por mais desafios, eu não sabia nadar, eu acho que eu ainda não sei, não sabia nadar nem pedalar, resolvi fazer um Ironman, fiz o 70.3, que é o meio Ironman agora na Colômbia, em junho, e estou me programando para fazer o full, que é os 42 quilômetros de corrida, 180 de pedal e 3.8 de natação. E não saber pedalar, não saber nadar, me traz um gostinho a mais desse desafio de criar uma disciplina nova, de ir mais para minha zona, sair da minha zona de conforto e ir para uma zona mais obscura que eu não tenho domínio. E isso tem muita correlação com o que a gente faz nos negócios. Sim. Não é à toa que boa parte das pessoas bem-sucedidas, elas têm algum esporte de alta performance atrelado na rotina de vida. Pode reparar. Executivos, presidentes de empresa, fundadores, muita gente fazendo triatlo, muita gente fazendo maratona, e tem uma correlação importante aí. Sim. Até esqui, né? Sim. A galera gosta, né? Eu tenho um pouquinho de medo de alguns esportes radicais. Eu acho que eu ainda tenho uma companhia para tocar em muitas vidas impactadas. Mas essa disciplina de acordar cedo, de malhar, de cuidar, de ter o seu bem-estar, eu acho que isso você passa pro seu time também. Sim, você inspira. Para você inspirar, para você fazer com que o time se cuide também no dia a dia, né? Que eles buscam essa saúde. Porque a saúde faz com que você prolongue cada vez mais o negócio. Muita gente critica assim, nossa, como que você dá conta de trabalhar com essa rotina de treinos e tal? Cara, você termina o ciclo de treino 7h30, 8 da manhã, depois de ter acordado às 4, com uma energia. Você chega no escritório diferente, você começa, transborda. As pessoas ficam, caramba, o que é isso? O seu dia é outro depois que você pratica esporte. Acorda às 4 da manhã, treina 2, 3 horas e chega no escritório. É impactante. As pessoas não conseguem não perceber o tanto que você está ali endorfinado, sim, energia transbordando, animado para o dia. Óbvio que o motor desliga mais cedo, né? Sim. Nessa rotina você acaba dormindo às 8, a vida noturna, happy hour, essas coisas acabam não acontecendo, mas a sua vida corporativa ela transforma, mesmo com uma carga de agenda maior. Sabe que hoje eu tive que acordar muito cedo, né? Porque
Alphaville, socorro Deus, né, pra chegar aqui. Sei bem. Mas eu tive que acordar cedo e hoje eu não consegui. Eu malho às 6 da manhã todos os dias. Hoje eu não consegui ir. E o seu corpo sente, é um negócio assim, cara, você precisa ir na academia. É absurdo. Tem 2 semanas que eu tive que fazer um procedimento cirúrgico no dente e eu fiquei 1 semana sem fazer nada. Eu fiquei louca dentro de casa. Fica. Aí eu já comecei a brigar com meu namorado, entrar em discussão, porque eu não tinha. Você não fica endorfinado, né? É isso. Não tem explicação. Outra história. A gente tava falando de 2030, na brincadeira aqui, mas agora falando sério. Se você tivesse que imaginar como será a experiência do cliente em 2030, o que você acha diferente do que temos hoje que vai acontecer lá? Boa pergunta. A necessidade das pessoas, do ser humano, ela não muda ao longo do tempo. Eu dou muito esse exemplo nas minhas palestras, que você precisar pegar daqui do meu escritório, pegar um táxi, ir para o aeroporto aqui de Congonhas para ir para o Rio, sua necessidade de ir para o aeroporto ela é a mesma, só que na década de 90 você ia ter que ir para a rua, levantar o dedinho, esperar o táxi chegar, e hoje tem N maneiras, em 2030 provavelmente um drone vai te pegar aqui e vai te levar até o aeroporto ou vai te levar até o Rio de Janeiro direto, não sei. O que muda efetivamente é a forma com que essas necessidades são atendidas. Então, as experiências vão ser radicalmente transformadas. Se você reparar como as suas experiências aconteciam há 10 anos atrás, há 5 anos e nos próximos 2, 3 anos, essas mudanças são cada vez maiores e mais radicais. Para mim, a chegada da AI é tão disruptivo como o surgimento da internet. Eu acho que atrevo a dizer que é uma revolução ainda maior do que o advento da internet, na vida das pessoas e nas experiências das pessoas. Com certeza, em 2030, a gente vai ter experiências ainda mais ultra personalizadas, individuais, a níveis que você mesmo não sabia que tinha condição de ser feita. Independente de que tipo de necessidade que vai ser atendida, ela vai ser feita de uma forma muito personalizada e de forma com que nem você teria ideia que tinha aquele anseio, aquele desejo, porque com muita tecnologia, cruzando várias variáveis ao mesmo tempo, permite com que eu surpreenda as necessidades da Manuela de uma forma completamente diferente. E então, independente do mercado, independente da indústria, as experiências vão ser radicalmente transformadas nos próximos anos. Eu não tenho dúvidas disso. E você acha, uma pergunta que até causa assim, um pouco de alvoroço na internet. Como que vai funcionar o IA versus as pessoas? A Waze é pessoas para pessoas. Como que você acha que isso vai ser algo transformador dentro da empresa? Eu acho que vai transformar radicalmente, mas tem uma parada que é insubstituível, que é o olhar humano sobre as coisas. Óbvio que várias profissões vão ser extintas, vão ser redimensionadas, sei lá, uma contabilidade não vai ser a mesma coisa hoje que vai ser em 2030, com certeza, mas uma coisa que não dá para substituir é o olhar humano sobre tudo. Então, é importante essa visão analítica, crítica das coisas que o humano tem sobre o estético, sobre tudo, e isso não vai ser substituído. Então, quando a gente olha para as profissões, para os negócios, como eu me posiciono com o meu olhar humano sobre isso. Porque o ferramental, o burocrático, o manual, sim, isso vai mudar muito rápido. Vai mudar muito rápido. A minha viagem, eu tinha sei lá, agente de férias, de turismo. Minha viagem de motorhome, eu sou uma pessoa desorganizada e adoro o novo, o acaso. Ao longo do dia, eu ia digitando no ChatGPT algumas coisas, trocando ideia com o ChatGPT, o que eu ia fazer, aonde eu ia almoçar, tô passando por tal cidade, que restaurante você me recomenda. Essa história é muito louca. Eu fui para Monument Valley, em Utah, que é aqueles monumentos no meio do deserto, que Sim, é cena de pica-pau, para quem é da época do pica-pau. E era o ápice da viagem. Só que chegou lá, o meu motorhome era grande, não descia. E para descer tinha que ser nas caminhonetes abertas de turismo ali da região. Só que eu estava com os 2 bebês recém-nascidos, num calor de 44 graus. Não ia rolar. Então a gente viu
tirou fotos, fez vídeos, apreciou aquela vista. E depois, pô, acabou ali. E eu tinha preparado uma surpresa para a família, da gente ficar numa cabana no meio da montanha no dia seguinte. Só que era no dia seguinte. E aí, eu falei, caramba, o que eu faço de agora até o dia seguinte? Coloquei no ChatGPT, falei, ó, tô indo pro próximo destino é esse, eu preciso chegar lá meio-dia de amanhã. Tem algum lugar muito extraordinário, mas eu não quero camping, não quero aquele negócio Nutella. Queria parar no meio do nada para fazer um churrasco com a minha família e ficar curtindo essa paisagem e tal. O que você me recomenda? E não queria outras pessoas, não queria que tenha de motorhome, lá é muito turístico, queria uma coisa... Não é possível que não tenha um canto no meio desse deserto aqui. Aí o ChatGPT perguntou assim, você ficaria, se importa de pegar 10, 15 minutos de estrada de terra? Eu falei, não, pode ser. Então eu vou te mandar uma localização, que provavelmente vai ter só vocês. Segue essa localização, me deu a localização do mapa. Segue essa localização no GPS, lá chama Vale dos Deuses. Vai ter só vocês lá provavelmente, uma vista do céu, céu estrelado, um monumento só para vocês. Cara, foi surreal. Ele me levou para um lugar, um céu estrelado, um monumento daqueles turísticos só para mim. Eu parei o motorhome de baixo e assim, foi surreal. Agora, como eu teria essa experiência há anos atrás? Eu dependeria de um agente de turismo que conseguisse ter tido essa experiência, Cara, mudou o comportamento. A minha experiência mudou e essas coisas vão continuar acontecendo cada dia mais na sua vida. Na verdade, é como as pessoas usam a inteligência artificial, né? Para a gente ter várias ideias, a gente pode ter uma ideia de um carro voador hoje, agora, né? Vamos criar um carro voador. A questão é como fazer, como que as pessoas vão executar. Eu acho que é isso que faz a total diferença. Mas esses ciclos vão ser cada vez mais rápidos. Sim. A jornada de construção de novas tecnologias disruptivas, ela está cada vez mais curta. Então, de agora, nós estamos nos próximos 5 anos, esses ciclos serão ainda mais curtos. Então, exige ainda uma preocupação de ser cada vez mais humano como fator de diferenciação. Sim. Tá cada vez mais, assim, o mundo acontecendo mais rápido, tudo mais rápido. E as pessoas precisam estar nessa velocidade que o mundo tá acontecendo. Eu até achei engraçado que ontem eu tava indo jantar com meu pai. Meu pai tá usando Cloud, tá usando o ChatGPT. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei isso na vida. E aí ontem ele falando, olha, eu preciso fazer uma apresentação. Você acha que o ChatGPT vai me ajudar? Eu falei, claro que ele vai te ajudar. Só que você tem que conversar bastante com o ChatGPT. Total. Você tem que dar todo o prompt do ChatGPT. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, que avanço que a gente tá, né? Eu falei, mas a inteligência artificial, ela vai te ajudar se você também disser para a inteligência quem é você, qual é a sua prática. Ela é quase um amigo ali que você está conversando. Quase terapia, né? Quase terapia. E tem muita gente que não entende isso e vai para o chat e fala, só me diz isso aqui. Não fala nem, oi, tudo bem? Eu sou a Manuela. Chat, aqui, eu tenho 32 anos, minha jornada é essa, eu venho da empresa... E as pessoas entram no chat como se fosse assim, inteligência artificial, você tem que me responder já agora o que você precisa responder. Quanto mais você usa, mais ela aprende, né? Chega a dar medo. Chega a dar medo. Daqui a pouco ela tá falando muitas coisas. Sabe que minha sócia, a diretora de RH, outro dia ela acordou e falou assim, Manuela, eu tive um sonho absurdo. Eu não entendi o sonho. E aí eu fui conversar com o meu chat GPT. Para o chat GPT me explicar do que se tratava o sonho, o que o sonho significava. Você sabe que o chat deu um significado do sonho, que eu tô até arrepiada aqui de novo, tão incrível, porque era um sonho para a empresa, né? Uhum. E aí ela teve que fazer uma reunião de diretoria para falar do sonho, do que o chat trouxe de significado do sonho. Então, a gente está nesse nível. E tem que tomar cuidado que as pessoas confundem, né? Exato. Daqui a pouco a gente brinca, mas a pessoa vai se apegar no chat GPT ou em alguma AI. Enfim, eu acho que o ser humano vai ser cada vez mais um diferencial competitivo para as pessoas. Sim. Nos próximos tempos. Eu concordo. Olha só, com tudo que você já construiu, o que ainda está guardado na gaveta ou no coração, no seu coração, como missão a cumprir? Nossa, eu tenho coisa demais para cumprir, estou só começando.
Mas olha só, tem que escolher um, tem que ser aquele Nossa, assim, olha, tá guardadinho eu tô num aqui. processo de construção de uma família e tô super feliz até aqui e tem muita coisa pela frente, de ter todas as pessoas que eu amo à minha volta, consegui trazer minha irmã para São Paulo, tô tentando convencer meus pais a estar mais perto, porque não adianta você ter tudo e não ter as pessoas que você ama ali coladinho com você, eu acho que a vida é muito curta. Como metas pessoais, hoje eu tenho o sonho de fazer um Ironman. Aí depois eu não sei para onde eu vou mais em termos de esporte. Cada hora é uma coisa, né? Eu fiz uma maratona normal, depois criei uma maratona na neve, eu corria menos 15. Depois eu queria uma maratona na África subindo 90 quilômetros. Depois, não, vamos nadar, correr. E no esporte já tem esses desejos de superar limites. Só que a gente tem que ir tomando cuidado, vai ficando cada vez mais perigoso, né? Nos negócios, realizei muitos sonhos com a Oasis. E sou muito feliz pelo que eu realizei até agora, mas eu acho que tem muita coisa ainda, muitas formas de impactar a vida das pessoas. Eu tô voltando para a internet nos últimos tempos, que era uma coisa que eu gostava de fazer, de compartilhar conhecimento, aprendizados e tal, e que eu tô numa caminhada super legal de produzir conteúdo, que é algo novo para mim, fora da minha zona de conforto, que eu acho que eu consigo de alguma forma inspirar as pessoas. Se eu conseguir inspirar uma pessoa, eu já tô dado por satisfeito. Quando eu recebo mensagem, não, eu comecei a correr por sua causa e tal. Cara, não tem preço isso. Sim. Eu gosto de criar coisas novas, então tem vários outros negócios que eu vim criando ao longo dos últimos anos. Então, assim, aos 38 anos, com o olhar do menino que tinha aberto a locadora de videogames no interior de Minas. Ai, gente, que delícia. Mas é tão bom, né, a gente ter esse olhar 360, né? Não é só sobre o negócio, é sobre tudo que está à nossa volta que nos dá, né, essa base Você para não a vive gente só do trabalho, né? Se você não... exatamente. Se você tem uma boa estrutura dentro de casa, isso já ajuda muito para você ter performance no trabalho. Com certeza. Você falou de disciplina, você falou sobre o quanto você não tem essa organização que o Gilson te ajuda, mas tem uma coisa, para a gente encerrar aqui o nosso episódio, que o Walter tem, que é um know-how que ninguém tem, que é aquele que faz a diferença dentro da Oasis. Capacidade de fazer ação. Essa palavra não existe no português e eu acho que eu tenho muito isso na minha vida e foi um diferencial enorme em tudo que eu construí. A capacidade de tirar as coisas do papel, pegar e fazer. Tem muita gente que fica só sonhando. Eu sou um sonhador, mas diferente dos outros, eu pego e faço acontecer, eu realizo. Eu não tenho preguiça. Se precisar de eu carregar a caixa, eu carrego. Se precisar de eu servir o café, eu sirvo. Qualquer coisa necessária para fazer acontecer, tá para mim, eu vou fazer. Não tem jeito. Então, esse é um diferencial, esse é um know-how que eu tenho que me trouxe até aqui. E para encerrar com uma palavra também que não existe no português, obrigada por essa conversa inacreditável, que para mim é acima do inacreditável. Obrigada por compartilhar, Valeu. por estar aqui, para a gente poder mudar a vida das pessoas também, ir para a internet, colocar todo o nosso know-how, tudo que a gente já construiu de jornada. Obrigada pela sua presença aqui. E para você, encerra aqui o know-how. Próximo episódio, aguardem.